Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, minhas irmãs, caros ouvintes, continuamos a nossa leitura dominical do Evangelho de São Mateus e hoje passamos à meditação do capítulo 16, que iremos ouvir ao longo dos próximos domingos. No texto que se inicia na região de Cesareia de Filipe, Jesus dialoga com os seus discípulos. E Jesus interroga sobre si mesmo. O que o mundo diz dele? O que as pessoas comentam sobre Jesus? Você e eu conhecemos a resposta. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias. Ou seja, as respostas são incompletas. Sim, Jesus é um grande profeta, como João Batista, como Elias, mas ele não é apenas um profeta. E o mundo, meus irmãos, minhas irmãs, nunca será capaz de responder a esta pergunta. O mundo, em sua vida agitada, o mundo que vive atormentado por tantas modas e tendências, o mundo que se preocupa com tantas coisas, agitado, nunca será capaz de compreender Deus por inteiro. A ciência, a tecnologia, os desenvolvimentos científicos do homem, por mais extraordinários que sejam, fazendo com que sejamos capazes de cruzar o espaço, ainda assim, toda esta inteligência, ciência, ainda não são capazes de conter Deus. Nunca serão capazes de definir Deus, de conter aquilo que Deus é. E Jesus então, vendo que a resposta do mundo é incompleta, Jesus agora pergunta sobre a resposta de cada um dos discípulos. Se o mundo lá fora vê Deus de maneira imperfeita, míope, como é que você, católico, enxerga Deus? Como é que você que está agora aqui sentado, você que nos assiste em casa, pelo rádio, pela internet, quem é Jesus na sua vida?
Será que ele é só o cara lá de cima? Será que ele é somente um mago que tira truques da cartola quando estamos aflitos em um hospital, implorando pela saúde de alguém doente? Será que Deus é somente um amuleto que invocamos numa partida de futebol, numa campanha eleitoral, quando desejamos ganhar? Quem é Jesus para você? Essa pergunta, meu irmão, minha irmã, é com certeza a mais importante das nossas vidas. A nossa salvação depende dela. Por isso, então, Pedro, feliz, ou seja, agraciado, responde dizendo: Tu és o escolhido, o ungido de Deus, Tu és o Filho de Deus vivo. E Pedro estava certo. Na sua resposta está contida a essência da doutrina sobre Jesus. Porém, muito mais do que isso, na resposta de Pedro está a sua experiência de discípulo. Jesus é um Deus vivo que veio habitar, veio se fazer carne em nosso meio. E Jesus, então, vendo que Pedro revela quem ele é, vendo que tu, Pedro, disseste bem, eu sou o Messias, como tu revelaste quem eu sou, e Jesus, também revelarei quem tu és. Tu és a rocha, tu és a pedra, tu és o alicerce sobre o qual eu edificarei a minha igreja. E preste bem atenção, meu irmão, minha irmã, nas palavras do versículo 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Se você em algum momento da sua vida repetiu a tolice que Deus não deixou igreja, provavelmente você não conhece a palavra de Deus. Se Deus não deixou igreja, o que significa isto que Jesus nos disse? Construirei a minha igreja. Sim, Jesus edificou uma igreja, e é esta igreja. E se você não é capaz de se sentir parte desta família, talvez, mesmo estando dentro, você está fora. Mesmo sentando nos bancos de uma igreja e assistindo live às 4 da manhã, você na verdade não é membro desta igreja. Sim, Cristo edificou uma igreja e garantiu que as forças do inferno nunca poderão vencê-la. Nunca. Nunca nenhum escândalo na nossa cidade, nos nossos grupos, nunca nenhum defeito meu e dos meus irmãos padres, bispos, nunca nenhum escândalo, tropeço, divisão, disputa que haja em nosso meio, nunca as forças do mal serão capazes de vencer o poder de Deus nesta igreja. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, nos alegremos. Nos alegremos porque eu e você fazemos parte de uma família fundada por Deus, que não é uma garagem sem porta, sem janela.
Nos alegremos porque nesta família de Deus, mesmo com nossas fraquezas, o poder de Deus sempre prevalecerá. A força de Deus sempre prevalecerá diante do mal. Nos alegremos, porque um dia nossos pais nos levaram ao sacramento do batismo, nos fizeram participantes desta igreja, desta família, da qual Pedro é o alicerce. Nos alegremos, porque quando crianças, jovens, adultos, recebemos os sacramentos, aprofundamos a nossa fé, e nesta igreja, meus irmãos, minha irmã, nesta igreja fundada por Jesus, deveríamos desejar permanecer até o fim de nossos dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.